Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Ah, Deus soberano e eterno, Deus de grandeza, Deus de eternidade, Deus de misericórdia, venho a Ti, Senhor Deus querido, nesta madrugada, te agradecendo, meu Senhor, por esse momento tão precioso para todos nós. O momento, Senhor Deus querido, que chegamos a Ti, meu Senhor, com nosso coração, ó Pai, Senhor Deus, na expectativa, Espírito Santo de Deus, de sentir a Tua presença, de ouvir a Tua voz, Pai. Senhor Deus, porque sabemos que Tu és um Deus fiel e justo, um Deus que te contempla, Senhor Deus querido, a cada oração que é feita nessas madrugadas, Espírito Santo. Senhor Deus, não há Deus maior nem melhor do que o Senhor. Porque é o Senhor Deus que tem nos colocado de pé, nos ajudado nessa caminhada, Espírito Santo. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa caminhada, o Senhor está conosco, Espírito Santo. Senhor Deus, por essa madrugada, o Senhor está conosco, meu Senhor Todo-Poderoso. O que seria, Senhor Deus amado, dos servos que não buscasse ao seu Deus? E nós temos sido servos fiéis, Pai querido, e sabemos que o Deus que nós buscamos é um Deus presente, é um Deus vivo e poderoso, um Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus da cura, o Deus do renovo, o Deus da libertação, o Deus que nos chamou pelo nosso nome para estar nessa noite, nessa madrugada, Senhor Deus, fazendo parte dessas orações, ó Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço, abençoa já cada irmão, ó Pai querido, que já se faz presente nessa live, Pai. Abençoa aqueles que vão chegar ainda, Espírito Santo, mas o desejo, Pai, de ouvir a Tua voz, de saber o que o Senhor vai falar conosco, Pai, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir de Ti, Pai. Nos abençoa cada vez mais, não deixe olhar para a dificuldade, não deixe olhar para trás, Espírito Santo, mas que nós possamos ter o alvo, que era o Senhor, o Todo-Poderoso em nossa vida, Senhor. Se tudo que passamos, ó Pai, e vencemos, porque o Senhor sempre esteve conosco, Pai querido. Continua abençoando, Pai querido, essa live, continua abençoando cada irmão que participa, cada irmão que tem, Senhor Deus amado, ajudado, Senhor Deus querido, a propagar, Senhor Deus, essa live, Espírito Santo, e levando a outras vidas, Espírito Santo, porque o nosso intuito, Pai, é de ganhar almas para o Teu reino, trazer salvação nos lares, Pai, trazer salvação para essas vidas que estão perdidas, Senhor Deus querido, sem, Senhor Deus, uma expectativa de um dia melhor. Mas quando nós estamos, Deus, firme na rocha, nós sabemos que o nosso dia, nossos dias melhores pertencem ao Senhor. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai Senhor, minhas irmãs, em nome de Jesus, Deus abençoe. Pai Senhor, minha irmã Débora, minha irmã Elaine, Pai Senhor, meu irmão Antônio, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus, que nós possamos estar juntos mais uma vez nessa madrugada, louvando e glorificando o nome do Senhor, porque sem o nosso Deus nós não somos nada. Pai Senhor, irmã Luciana, e o que seria de nós se nós não tivéssemos o nosso Deus tão poderoso na nossa vida, não é mesmo? Por toda a dificuldade, né? Por todas, muitas das vezes, as afrontas do dia a dia, as afrontas dos adversários, que eles lutam de todas as formas para nos tirar a nossa paz. Mas o que seria de nós se a gente não tivesse esse Deus para nos controlar? Esse Deus para nos ensinar e ter autocontrole, porque o nosso controle vem dele. Pai, sua irmã Vanessa, Deus abençoe minha irmã. Em nome do Senhor Jesus, então nós temos que glorificar sempre e exaltar sempre o nome desse Deus vivo. O nosso Deus que é poderoso em todas as horas. Nosso Deus que é poderoso em todas as dificuldades. Pai, sua irmã Sandra, Deus abençoe minha irmã. Pai, sua irmã Valquíria, Deus te abençoe. Então, o que seria de nós? Então, continue firme, né, no poder de Deus. Continue firme na palavra de Deus. Continue firme nessa promessa que o Senhor tem para a sua vida. Deus tem uma promessa, né, para você. Deus tem uma promessa para a sua família. Então, nós temos que estar focados nessa promessa, né? A promessa de Deus não morre. A promessa de Deus, ela se cumpre em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E sempre, meus irmãos, a hora que Ele quer, né? O momento é dele, o tempo é dele. Então, a hora que Ele quer, Ele faz a promessa acontecer na nossa vida.
nós temos que estar preparados para receber as promessas do Senhor e dar valor às promessas que Deus tem para nós, não é mesmo? E hoje eu quero, né, convidar vocês que abrem a palavra hoje nessa noite de madrugada, né, irmão? Essa madrugada, em nome do Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, em nome de Jesus, 15, nós vamos falar sobre uma parábola muito bem conhecida, que é das ovelhas, né? E essa é muito, muito, muito conhecida, mas cada vez mais o Senhor tem nos dado ensinamento através da palavra dele. E Deus, ele fala com a gente através de revelações, o que ele quer falar nesse momento comigo e com você. O que Deus, ele quer nos orientar nessa madrugada. E cada vez mais o Senhor, ele tem nos orientado a viver a palavra dele, para poder essa palavra ter um grande efeito em nosso coração. Porque quando a palavra ela entra no nosso coração, ela faz um efeito muito grande. Você que tem dúvida, você para de duvidar. Se você, né, tem medo, você para de, né, tira esse medo, esse pânico, porque sabemos que nós temos um Deus que vai ser o pastor Vicente. Deus abençoe, vai ser a irmã Maximiana. Irmãos, agora a última, assim, a gente vai começar a ver, né, logo passar a palavra, que eu sei que está sendo muito demorado, os irmãos não estão aguentando chegar até o final. Tem irmãos que estão dormindo, os irmãos não chegam nem no final, né, porque está levando muito tempo. Então a gente vai, você fala assim, que quando você fala que vai falar rápido, é o tempo que você vai até uma hora mais ou menos. Mas vamos respeitar, né, porque os irmãos estão cansados e muitas das vezes querem chegar ao final, né, dessa live, mas não consegue. O sono, né, vai sendo mais forte. Mas eu sei que todo tempo é tempo do Senhor. Se Deus vai ser o Dani, Deus abençoe. E nós vamos, e às vezes tem irmãos que também entra depois, né, deixa mais um tempo para poder entrar já na palavra, né? Mas é bom a gente entrar, começar todos juntos, porque às vezes tem testemunho que eu quero passar para os irmãos, né, em nome do Senhor Jesus, como a nossa irmã Cristiane. Hoje ela me passou uma foto que ela, pela primeira vez, depois de 15 dias, 20 dias, ela pegou o bebezinho dela hoje no colo. Então foi muito, para mim foi assim, muito emocionante. Eu cheguei a chorar quando eu vi essa cena, ela com o filhinho dela pela primeira vez, né, no colo. Então aquilo é gratificante. Se a minha irmã estava feliz, eu fiquei muito feliz também, em nome do Senhor Jesus, amém? Então Deus está fazendo um milagre na vida do Victor, né, desse bebezinho que eu falo que é um escolhido de Deus e é um guerreirinho, porque uma criança que tão esperta, com 20 dias ele já olha para aquela carinha do pai, carinha da mãe, que assim, eu conheço, né, é a minha família, e, né, no colinho da mãe, ele olhando para assim, pro pai, que coisa linda. Então isso é emocionante, mas emociona a gente, porque né, a gente orava desde quando ele estava ali dentro da barriguinha da mamãe dele, né, e agora a gente está orando quando ele está lá no hospital, e a mãe em casa, e um dia sim, um dia não, que ela pode ir lá para vê-lo. E hoje ela pegou, hoje não, hoje é sábado, mas ontem, no caso, ela já estava com ele no colo, e brevemente ela mesma vai amamentar, e ele vai estar em casa para a honra e a glória do Senhor. Mas ele está engordando, irmão, está engordando, né? Está engordando, que ela vai lá, tira o leite, deixa lá leitinho para ele, né? Está sendo abastecido em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, a palavra de hoje é em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, em nome do Senhor Jesus, amém? Uma palavra que a gente vai, né, saber que como Deus cuida de cada um de nós, né? Como Deus, ele cuida, como Deus, ele cuida de nós. Em nome do Senhor Jesus, cuidar de Deus é soberano. E ele não nos joga fora. Ele não desiste de nenhum. Por mais que erramos, por mais que somos pecadores, o Senhor, ele não desiste de nós. Se ele não desiste de nós, ele quer dizer assim, ó, vocês já estão na minha presença, mas tem aqueles que você tem orado e eu não desisto, por mais pecadores que são. Eu tenho a procurar esses pecadores, porque o Senhor, ele veio para isso, né, em nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Olha só. E quem é
que esse homem dentre vós, perdão, irmão, vamos no 3. E ele lhe propôs esta parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros e cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo-lhe, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Em nome do Senhor Jesus. Irmão, aqui tá, não sei o que eles estão queimando lá fora. Eu não sei se, sabe, tipo um cheiro de queimar assim, um plástico, não sei. Que isso vai entrando pelo nosso nariz, vai ter a garganta, é uma coisa horrível. Só Jesus na causa. Então é uma queimação que esses povos faz, né? Quando e isso incomoda e isso acaba, né? Deixando a gente até meio irritado, a garganta irritada, os olhos irritados, por causa do cheiro da fumaça. Pai Senhor, prima amável, Pai Senhor, irmã Luciene, em nome do Senhor Jesus, amém? Olha só, aqui você vê, chegando Jesus, né? Ali Jesus falando. E quem foi que chegou para ouvir Jesus falar? Quem que chegou para ouvir Jesus falar? Os publicanos e os pecadores. Esses sim chegaram para ouvir Jesus falar. Mas aqueles que tinham a sabedoria da lei, que eram mestres, né, da lei, que eram sacerdotes, né, esses que eram os fariseus e os escribas, eles murmuravam. Eles criticavam, né, porque Jesus ele se assentava, né, e comia com os publicanos e pecadores. Então eles deveriam de apoiar, porque conhecia a lei, né, era mestre da lei, e eram os sacerdotes, eles reclamavam. Eles murmuravam e questionavam porque Jesus estava com aqueles pecadores. Porque Jesus estava no meio daqueles publicanos, né, aqueles cobradores de imposto, aquela, né, como diz aquela prostituta, aquele ladrão, aquele bêbado. O que Jesus estava fazendo ali no meio deles? Aí a gente vai lá, aí eu leio para vocês, não precisa nem vocês abrir não. Aí eu leio para vocês a palavra de Deus, o que Deus ele veio fazer. E no 5, Lucas 5 diz assim, Lucas 5:30, diz assim, 30, 31 e 32. E os escribas e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe, não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão doentes. E eu vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha o que Deus veio. Ele não veio para as pessoas sãs. Ele não veio para pessoas justas. Ele veio para as pessoas injustas, os pecadores, os que estavam doentes. Então ele deixou bem claro, eu não vim para as pessoas que já são, né, que estão sem enfermidade nenhuma. Eu não vim para aqueles que não têm pecado nenhum. Eu não vim para aqueles que estão corretos. Eu vim aqui salvar aqueles que estão em pecado. Aqueles que estão, sabe, sem rumo. Aqueles que precisam de ajuda. Eu vim para esse. Eu vim para os doentes. E esses doentes são os enfermos. São os publicanos. Aqueles que roubam, né, que não têm entendimento da palavra. E esses fariseus e escribas, eles tinham entendimento da palavra. Ele conhecia a palavra de Deus muito bem. Mas eles queriam colocar a sua lei, o seu querer, a sua doutrina, não é mesmo? E Jesus não, ele veio pregar a palavra dele. Ele veio trazer a palavra do Pai para aqueles que estavam errantes, aqueles que estavam sem destino, aqueles que estavam cegos, né, espiritualmente, aqueles que estavam mudo e surdo, sem poder falar e sem poder ouvir a palavra de Deus. Então Jesus ele veio para trazer um grande ensinamento e nós temos que levar, né, esse ensinamento conosco em nome do Senhor Jesus. Nós não temos que fazer diferença, irmãos. Jesus ele não fazia diferença sobre o pecador e o justo. Se o justo estava bem, graças a Deus por isso, mas ele vinha para trazer uma palavra, né, de renovo, uma palavra de fé,
para aquele que estava na vida perdida sair desse caminho, para ele vir para a luz, aquele que estava nas trevas, para eles virem para a luz em nome do Senhor Jesus, né? Então eu quero dizer para você, amém, minha irmã, Deus abençoe. Minha irmã falou, ó, hoje preguei essa palavra para uma jovem, isso mesmo, minha irmã, tá vendo? Pai, sua irmã seja, Deus abençoe. Você tá vendo como é que Deus, ele trabalha? Eu tenho certeza que essa jovem que você falou, minha irmã, Ana, estava no caminho errante. E nós pregamos a palavra que Deus falou assim, eu não vim fazer, né, separação de vidas, porque todas para mim são almas, todas para mim têm um valor, né? E muitos julgam, irmãos, os pecadores, muitos julgam os fariseus, né? Mas nós, os fariseus não, os publicanos, né? Muitos julgam os publicanos, os pecadores. Mas Jesus tem que falar assim, vocês têm que amar esses publicanos, vocês têm que amar esses pecadores, porque vocês têm que levar a palavra de salvação, porque Jesus veio para salvar, Jesus veio para curar, né? E isso tudo nós também passamos, nós vivemos um tempo tenebroso, e esses viviam um tempo tenebroso, mas se não for a palavra de Deus penetrar no nosso coração, não vai fazer efeito nenhum. Então nós temos que aprender a palavra de Deus e falar assim, olha só, você era uma ovelha perdida, mas Deus, ele vai te achar. Você está perdido como essa ovelha, mas Deus, ele vai te achar, porque o Senhor sabe onde está o teu paradeiro. Eu não sei, mas o Senhor sabe aonde você está. Deus sabe aonde você está, no lugar de pecado. Deus sabe onde você vai pecar. Deus sabe onde você está roubando, onde você está falhando, onde você está enganando, né? Então Deus sabe muito bem. Então Deus vai te encontrar, porque Deus, ele vai deixar o justo no lugar, né? No lugar seguro, e vai atrás daqueles que estão precisando, que estão em aflição, aqueles que estão doentes, aqueles que estão perdidos. É isso que o Senhor Jesus está falando nessa parábola. Eu vim para os perdidos. Eu vim trazer salvação para os perdidos, aquele que não tinha mais valor nenhum, aquele que está desacreditado de tudo e de todos. Eu vim para fazer a diferença. O Senhor, ele veio com a lei para fazer a diferença de salvação, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor, ele continua, enquanto os fariseus e os escribas estavam murmurando, e o Senhor dá um exemplo, qual de vocês, né? Jesus, ele chega com essa parábola e fala, qual de vocês, tendo 100 ovelhas, 100, mas se na hora da sua contagem, você vai ver que faltando uma, você não vai atrás, porque a ovelha tinha valor, irmãos, porque não é ela que tinha valor, mas o que tinha nela tinha um valor, que era a sua lã, tinha um grande valor na época, né? Até hoje é valorizado uma lã, né? Porque faz tanta coisa com a lã. Então ali Jesus falou, eu quero ver um dia vocês, se perder uma, se vocês não vão atrás. E aí Jesus começou a citar, olha só, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto. Vou até sublinhar aqui. Olha só. Aqui diz que ele deixou, né? A gente louva, até fazer a comparação, né? Era 100 ovelhas, né? Todas no aprisco. Aqui não diz aprisco. Aprisco era um lugar seguro, né? Lugar onde ficavam as ovelhas, tipo um curralzinho, né? Porque ali elas estavam protegidas. Aqui não. Aqui o Senhor deixou elas 99 no deserto. A gente para falar, olha só, a gente tem que entender o que Deus, ele quer falar, mas tinha 99. Porque o deserto, irmãos, durante o dia é muito quente. É um calor, sabe, que torra. Um calor que queima, é um sol que queima. Então, se não tiver com a roupa adequada, apropriada para andar no deserto, você morre, né? Torrado pelo sol. E quando chega a parte da noite, já é o contrário, é muito frio. É muito frio, e frio também mata, não é mesmo? O frio também mata. E aqui, olha só, então tudo tem uma temperatura no dia muito alta e de noite também muito, aí de noite é muito baixa. Olha só as temperaturas. E quando chegou, na época, assim, eles faziam a contação das ovelhas quando chegava a parte da tarde, que é onde eles paravam no lugar, eles contavam se estavam todas as ovelhas ali, né?
para poder fazer ali o aprisco, ou um curralzinho, para elas passarem a noite ali, e eles, né, ficar também, para eles descansar, o pastor, e no dia seguinte, dar continuidade à sua caminhada, para levar para um outro tipo de lugar para elas pastarem. E quando ele chegou nesse local, ele começou a contar, mas diz que era no deserto que ele estava com essas ovelhas, né? É no deserto que ele estava com as ovelhas. E eu falo, no deserto quem estava com as ovelhas? Era o pastor. Era o pastor que estava no deserto. Então, se você está passando no deserto, o pastor dos pastores está contigo. Você não está desamparada nesse deserto. O Senhor, ele está... E eu vim assim, irmãos, assim na minha, sabe, vem assim, o Senhor trazendo a revelação, que fala assim, ó, no deserto, o cuidado que Deus tem no deserto. Quando o povo saiu do Egito, né, e foi fazer a travessia pelo deserto, olha, Deus, ele ficava, era o quê? Era a coluna de nuvem durante o dia, para ele, aquele sol não queimar eles. Então ele ia, né, guiando como, né, ali na nuvem naquela coluna de nuvem. E quando era noite, se transformava na coluna de fogo, né, para aquecer aquele povo. Então, em todo o tempo, Deus estava cuidando. E aqui nesse deserto, em todo o tempo, o pastor está tendo muito cuidado com as suas ovelhas. E quando ele chegou no devido lugar, naquele deserto, ele foi fazer a contação de quantas se estava lá sem ovelha. E quando ele reparou, quando ele fez a contagem, estava faltando uma. Irmãos, aí diz assim, ele deixou as 99 no deserto, né? No deserto ficaram ali as 99 e ele foi atrás daquela que se perdeu. Mas aí você fala assim, poxa vida, mas tinha 99, ele largou as 99 no deserto e foi atrás daquela que se perdeu, né? Porque se aquela se perdeu, porque ela foi rebelde, ela não quis acompanhar as outras, né? Então, olha só, então é melhor guardar as 99, como diz, é melhor ter 99 pássaros nas mãos do que um voando. Mas ele não, ele viu ali. Mas aí eu parei para pensar, irmãos, eu parei para refletir nessa mensagem, principalmente isso aqui no deserto. Meu Deus, mas por que o Senhor deixou, né? Aqui, ó, diz aqui 99 no deserto. E o perigo do deserto? O deserto é muito perigoso. Mas aí o que Deus me fez refletir? O Senhor, ele colocou, veio assim na minha mente e falou assim, olha, quando o pastor ele parou no lugar seguro. O pastor, ele tem muito cuidado aonde ele vai parar com as suas ovelhas. Ele não vai botar as suas ovelhas em risco. E ainda mais durante a noite, porque sabe que é um horário muito arriscado, né? E as ovelhas são muito frágeis. Ele não ia largar as 99 em qualquer lugar, né? Se ele deixou lá naquele canto, coisa porque ele sabia que onde ele deixou era seguro para aquelas ovelhas. Que elas não iam sair daquele lugar onde deixou. Por isso que ele foi atrás, mesmo sendo no deserto, mas aonde ele parou, com aquelas 99, era um lugar seguro. Então, mesmo que você esteja no deserto, Deus falou, filha, mesmo que você esteja no deserto, você está em segurança, porque eu que estou com você, eu que estou nesse deserto. Em toda passagem sua por esse deserto, eu vou te colocar em lugar seguro. Nesse deserto não é para matar, nesse deserto não é para você se perder, mas sim, nesse deserto é para você ver os meus cuidados. Olha como é forte, irmãos. Né? Não é forte isso aí, você vai chegar a arrepiar, porque no deserto, eu estou passando pelo deserto, né? Não sabe que no deserto foi o tempo mais que Deus cuidou do povo. Quando você está no deserto, irmãos, não é para te matar, não é para você se perder, mas para você ver os cuidados de Deus. Os cuidados de Deus é em todo tempo ele te coloca num lugar, né, seguro nesse deserto. Ele está sempre com a proteção sobre você. E quando ele olhou e fez alguma coisa, eu falei, não, vou deixar elas aqui que elas estão seguras. Porque se eu parei aqui, porque ele ia também passar a noite ali, ele ia dormir ali com aquela, né, com as suas ovelhas. Ele não tem lugar certo, coisa assim, nada, tem um quartinho para ele, não. Então, se ele parou, ele sabia que aquele lugar é o lugar mais seguro para passar toda a noite com as suas ovelhas. E ele poder ter um descanso também durante aquela noite, para dar continuidade à sua caminhada durante o dia. E ele foi atrás, sabe por quê? Ele não quis saber, irmãos, que aquela ovelha, ela estava rebelde, né? Ele não quis saber que aquela ovelha, ela estava fazendo manha, né? Estava com raiva, estava fazendo biquinho, porque alguma coisa ele chamou a atenção daquela ovelha,
e ela não quis acompanhar, apareceu a irmã Suzane, apareceu a irmã Nena. Então, olha só, então ele não quis saber, né, que essa, não, é uma ovelha, vou largar ela para lá porque é uma ovelha desobediente, porque ela não está junto com as outras, ela desobedeceu, ela se perdeu, ficou para trás, porque ela ficou, né, não quis acompanhar, ficou de rebeldia, então vou largar para lá, não. Aquele pastor, ele pensou, não, a minha ovelha está correndo risco. Se a minha ovelha não está junto com as outras, ela está correndo um risco maior. Apesar que eu estou aqui com essas aqui, 99. Sei que eu estou protegendo elas. Mas tem uma que está sendo, né? Está na boca do lobo. Tem uma que está ali correndo altos perigos. E eu tenho que ir atrás. Eu não posso deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. O Deus que nós servimos é assim. Ele vai atrás da ovelha dele. Por mais rebelde que seja, irmão. Por mais mal criada que seja, ele não vai deixar aquela ovelha para trás. Ele quer que aquela ovelha ande junto com as outras. Nem para isso ele tem que botar na disciplina, nem para isso ele tem que, às vezes, dar umas varadas nela, mas ele quer que ela ande junto com as outras. Ele não quer que aquela ovelha se perca. Não é por causa da lã dela que era valiosa, não. Era o amor que ele tinha por ela. Se ele tinha amor pelas 99, mas quando chegou, ele falou, faltou uma, ele ficou enlouquecido. Aquela, eu vou encontro, eu vou procurar até achar. Nem que ele passasse a noite toda procurando aquela ovelha. Ele ia, né, ia em busca dela, ia socorrer aquela ovelha, porque sabia que ela estava, né, em grandes perigos. Uma ovelha sozinha, uma ovelha no mundo, ela está correndo muito perigo, irmãos. Então, por isso que Deus fala para a gente e nos orienta. Não desista de orar. Não desista de buscar pelaquela ovelha perdida. Que você acha que é rebelde. Você acha que é mal criada. Você acha que não tem mais jeito. O Senhor fala assim, eu que vou tratar. Eu que vou cuidar. Porque aquela ovelha, ela está ferida. Que ela está no mundo, irmãos. E no mundo ela só vai, né, ver as maldades. Ela vai conhecer, né, a falsidade e aquilo acaba ferindo. E aquele pastor, ele foi atrás daquela ovelhinha perdida. E quando ele achou aquela ovelha, ele não bateu naquela ovelha. Ele não xingou aquela ovelha. Ele não humilhou aquela ovelha. Ele não falou, você é uma rebelde, você precisa uma surra, eu tenho que dar vou espancar você. Não. O que aquele pastor foi quando achou, né? Põe sobre o seu ombro. Ele pegou aquela ovelha com todo carinho. Porque, sabe por quê? Aquela ovelha, ela estava passando perigo, ela estava passando frio durante aquela noite. Aquela ovelha, parecia uma ideia, aquela ovelha, ela estava com medo, né? Ela estava recuada. Então, quando ele achou aquela ovelha, sabe, é como se o mundo dele, aquele foi o maior presente que ele encontrou durante aquela noite. Aquela ovelha que estava ali ferida, aquela ovelha que estava machucada, aquela ovelha que estava com medo, aquela ovelha que estava assustada, porque é isso, irmãos, que quando uma ovelha, um filho de Deus sai da presença dele, a tendência é se machucar nesse mundo. A tendência é entrar nas drogas, né? E dali entra na prostituição e vem o pecado. E o Senhor fala assim, eu vim para os pecadores. Eu vim ao encontro deles. Porque se eu dei lá naquela cruz, né? Meu filho veio em sacrifício pelos pecadores, né? Para poder salvar aqueles que estavam perdidos. E quando aquele pastor achou essa ovelha, e ele colocou no seu colo, colocou nos seus ombros. E ali diz que ele logo, e cheio de júbilo, ele se alegrou, irmãos. Ele se alegrou quando achou a sua ovelha perdida. Ele ficou tão feliz, porque não é por dizer, eu ia ter, né? Eu ia ter vamos supor, uma despesa. Eu tive uma despesa muito grande. E agora, faltando uma, olha só, eu não vou ter lucro nenhum. Porque às vezes o lucro está numa ovelha, eu não vou ter esse lucro. Não, mas ele não olhou o que aquela ovelha poderia trazer de bom para ele. Mas viu a ovelha que ele amava,
uma ovelha que ele sabia, que ele conhecia uma a uma. Então, ele conhece o nosso Pai, o nosso pastor, o Todo-Poderoso, ele conhece todos nós. Ele vai deixar aqueles que estão dentro da casa dele seguro, né? Vai deixar ele lá naquele cantinho, porque sabe que ali ele está seguro, que o Senhor não vai deixar nenhum do justo, irmãos, perecer. Ele vai deixar no lugar certo. E ele vai atrás, ele vai em busca do que estava perdido. E ele vai muito se alegrar. Por isso, quando o filho volta para casa, tem uma festa. Tem festa no céu, tem alegria, né? Então, alegria, a gente vai fazer uma festa. Não é mesmo? Como aquele pai, né? Que fez a festa quando seu filho voltou. Mas aquele filho estava igual essa ovelha. Saiu do meio, né, da sua parentela, da sua família, e se perdeu. Se perdeu, começou a conhecer coisas, amigos falsos, começou a prostituição na vida dele, começou os vícios, que ele começou a beber muito, acabou tudo que ele tinha, e o que ele estava correndo risco? Risco de pegar uma doença, porque ao ponto dele ficar tão, né, sem alimento, ele podia ficar doente. E no lugar que ficou, dormindo no chão, ia pegar outra doença. Mas ele se arrependeu. E só que essa ovelha, ela voltou para casa. Ela sabia o caminho de casa, né? Essa ovelha sabia o caminho de casa. É como muitas ovelhas, ela sabe o caminho da casa do pai. E volta para a casa do pai, né, irmãos? Então, tem ovelha que não consegue voltar, irmãos. Tem ovelha, se você não for atrás, ela não consegue, ela não tem força para voltar. Porque aquela ovelha, ela tem vergonha, né? Tem vergonha do que ela fez, que ela estava fazendo no mundo, e o que ela falou, até mesmo da sua igreja, dos seus pastores. Mas o Senhor fala assim, vai atrás porque eu perdoo. Vai atrás e cuida, porque tem um grande valor para mim, cada alma. E aqui, e se enche de alegria. Você vê a diferença, né? Se você perde um filho, a gente já viu isso, já aconteceu isso, que isso é do ser humano. Que na hora que, vamos supor, você perde você está no lugar, na praia, você vê quantas, na praia principalmente, que tem época de verão, né, tem muita criança, e a mãe agora, ultimamente, a gente fica de olho nos nossos filhos, né? Se a gente vai para a praia, fica de olho porque é um lugar perigoso, né? Porque a praia é um lugar perigoso. E a praia tem de tudo, né, irmãos? Não só na água, mas como também ali na areia. Então, aí aqui, você já viu essa cena também, claro, que uma criança se perde ali e você corre, já vi várias vezes, não foi uma, nem foi duas, né? A mãe, irmãos, muitos bebendo, conversando, e a criança fazendo o que quer, vai na água, volta, vai na água, depois daqui a pouco a criança, ela fica desorientada. Tem hora que ela já sabe onde está, mas tem hora que ela fica tão desorientada de ir para lá, quando vê, ela vai andando. Aí vai procurando onde estava o pai e a mãe, e não acha. Ela começa a andar para poder ver se procura. Então, aí acaba se perdendo. Eu já vi que aconteceu isso. Aí fica a mãe, o pai, todo mundo doido, procurando a criança, aí vai na água e começa e chama, né, o salva-vida para ver se tem criança na água. Aí fica aquele desespero, aquele chororô. Aí quando acha aquela criança, aquele desespero, aquelas coisas todas, se torna em raiva. Porque pega aquela criança e começa a sacudir aquela criança, né? Por que você saiu de perto de mim? Eu não falei. Começa e bate na criança, né? Aquela coisa toda. Ah, o pastor já é diferente. O pastor, ele não espanca a ovelha. O pastor, ele não vai brigar, mas isso é do ser humano. Porque você extravasou ali naquela hora que ela bateu, quando você... Aquilo que estava, né? Aquilo que estava dentro de você, aquele desespero. Aí você dá aquela chinelada, você dá aquele sacode nas crianças. Por quê? É que você extrapolou aquilo que está dentro de você. E o pastor, ele tem muita calma. Porque esse pastor podia pegar ali o cajado dele, sentar nessa ovelha, né? Mas ele já encontrou ela machucada. Então não é o momento de machucar mais ainda, é o momento de curar. E o Senhor fala assim, esse momento é de curar, né? Ela está tão ferida, ela está tão frágil.
né? Ela está tão dolorida, para que eu vou machucar mais, irmãos? Irmãos, eu chego a arrepiar, porque parece que eu vejo Deus falando quando a gente estava no mundo perdido, né? Muito censurava a gente, muito falava, essa mulher só quer saber de beber, essa mulher só quer saber de farra, quer passar noitada nas baladas, né? E o Senhor fala assim, não, eu vou ter que cuidar dela, está machucada. Se ela está nessas noitadas bebendo, é porque alguém feriu essa pessoa. Se ela está, sabe, com essa rebeldia toda, é que ela ouviu alguma palavra que fez ela sair, ela se machucar. Então, eu não posso usar, né, o meu cajado, né, a vara, para machucar mais do que já está. Eu tenho que pegar ela assim no colo. Tem que falar assim, eu amo você, eu vou cuidar dessa ferida, eu vou tirar todo esse desespero, essa dor, essa raiva, essa mágoa que está dentro de você, eu vou, é como assim, e ele se alegra de saber que conseguiu achar, que nenhum bicho, irmãos, nenhum animal matou aquela ovelhinha. O maior medo do pastor era de encontrar a ovelha morta, mas quando ele encontra ela viva, ele muito se alegra. Tanto que se alegra que quando ele chega na sua residência, na sua casa, né, na sua fazenda, ele chama a vizinhança, seus amigos, e fala assim, se alegra comigo porque eu achei a minha ovelhinha perdida. Mas eu não estou vivendo essa ovelha financeiramente, não. Eu estou vendo como ela é preciosa para mim. Como as ovelhas do Senhor são preciosas. Como você, ovelhinha, é preciosa. Você às vezes fica, mas eu fumo, né? Pastor, eu ainda fumo. Pastor, eu ainda bebo. Irmãos, quem vai fazer a obra em você é o Senhor. Né? Quem vai fazer a grande obra é o Senhor. Se você fala, pastor, eu tenho vício em jogo, eu jogo esses, né, jogo do bicho, eu gosto de jogar, né, esses jogos de azar, eu gosto, o Senhor fala assim, mas quem vai tirar tudo isso é o Senhor. E eu quero dizer para você, se você está nessa live, se você tem acompanhado, é porque o Senhor ele te encontrou. E o Senhor está tratando disso tudo que está em você. Ele vai tirar todos esses carrapichos, esses vícios de porque eu ainda fumo, porque eu ainda bebo, que eu ainda jogo, que eu ainda me prostituo, sabe? Eu sou uma prostituta, eu sou isso, eu sou aquilo. O Senhor, ele te encontrou. Se você parou nessa madrugada, ou nesse dia, ou nessa noite, para ouvir essa palavra da ovelha perdida, o Senhor te encontrou. O Senhor te encontrou e o Senhor fala contigo, eu vou te curar. Eu vou tirar todas essas mazelas que estão em volta de você. Né? Todos esses carrapichos que penetraram na tua carne, eu vou arrancar um por um. Eu vou limpar, vou te deixar limpo. Eu vou tirar tudo isso que você às vezes se julga. Eu vou limpar essas feridas. Eu vou botar uma medicação apropriada para cada ferida, né? Para todo esse machucado, né? Para aquilo que entrou e te feriu. Você vai entrar, sabe, num tratamento que você vai começar a perdoar aqueles que te feriram. Aqueles que te machucaram tanto. Porque o Senhor, ele tem a medicação certa. Ele tem uma medicação apropriada para cada ferida. Cada ferida, irmãos, ele sabe como tratar. E muitas das vezes, nós queremos, né, que outros tratem. E esses outros, quando tratam, eles acabam machucando. Mas quando nós chegamos na mão do pastor, quando nós chegamos na mão do Senhor, o Todo-Poderoso, ele faz isso, eu te coloco no colo. E Deus, você está ferido, Deus hoje está te colocando no colo. E está te levando para um lugar, sabe onde é esse lugar? Junto com as outras, junto com aquele justo, junto com aquelas 99. Porque você precisa estar junto, você precisa estar junto com os irmãos na igreja para poder, sabe, sentir o calor, sentir o amor, né? Porque você sozinho, você morre. Por isso nós temos que ter essa companhia um do outro, nós temos que ter ajuda um do outro. O Senhor, ele não separou, quando achou essa ovelhinha, ele não separou, ele levou para junto das 99, porque ele tinha 100, ele quer as 100, porque as 100 tem valor para ele. Todas 100 têm valor para ele. Vai ser a irmã Suzane. Então eu falo para você, irmãos, não se sinta abandonada, porque Deus te encontrou nessa madrugada. Deus te encontrou nesse dia. Deus, ele te achou e falou assim, eu vou cuidar de você. Né? E hoje, ele chegou hoje com tanto cuidado. E ele se alegrou quando te encontrou. Mesmo você caída, irmãos.
mesmo você acabada, mesmo você no fundo desse poço, mas ele te resgatou nesse dia. Ele te resgatou nesse dia. E esse resgate foi muito precioso. Tão precioso porque você estava no caminho da morte. Você estava no caminho da perdição, no caminho sem volta. E ele te achou. E ele muito se alegrou. E podes crer que tem uma festa dando lá no céu, né? Uma festa junto com os anjos, por mim e por você, porque éramos uma ovelha perdida e o Senhor nos achou. Em nome do Senhor Jesus, amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou e eu me sinto muito honrada, irmãos, muito honrada de saber que eu era uma ovelha perdida e o Senhor me achou. E o Senhor me encontrou e o Senhor me tratou. E as minhas feridas, irmãos, eram feridas profundas, muito profundas, né? Era feridas de traições, era feridas de calúnias, sabe? Era assim que o Senhor me achou, dessa forma. Mas louva a Deus que Ele tratou de cada uma delas, porque era tão profunda que eu achava que eu nunca ia perdoar. E hoje, louvado seja Deus, eu chego para vocês e falo, não há ferida profunda que o Senhor, Ele não cure, né? Isso é questão de tempo, é questão de momento, porque tudo tem um tempo para Deus, né? Tudo tem um tempo, tudo é o tempo do Senhor. Quando Ele chega, Ele faz as suas maravilhas, Ele faz os seus milagres, e se Ele te encontrou, o milagre já está acontecendo. Se Ele encontrou alguém da sua família, o milagre já está acontecendo, em nome do Senhor Jesus, amém? Fique com essa palavra, né? Saboreie essa palavra, né? Fique mesmo, Senhor, eu sei que eu estou uma ovelha desse jeito, eu estou tão machucada, eu estou tão ferida, e as minhas feridas são tão profundas, Senhor, que vai ser difícil e vai levar tempo para elas cicatrizarem, mas o Senhor, Ele é o dono do tempo. O Senhor, Ele é o dono do tempo. Dá tempo ao tempo que Ele vai, e você fala, ainda não passou, mas Ele está tratando. Aí você chega no outro, mas ainda não passou, tem um mês, ainda não passou. Mas não se esqueça que Ele está tratando. Quando você menos imagina, aquilo já saiu de dentro de você e a ferida já fechou. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Deus abençoe, essa é a palavra. E eu me sinto, como eu falo, muito honrada com a palavra do nosso Deus. Porque eu sei que o cuidado de Deus, ele é soberano. O cuidado de Deus é poderoso. Queridos irmãos, hoje eu vou orar, chegou, né, um pedido de oração de uma irmã que ela nem tá mais, ela congregou bastante tempo comigo aqui no Rio, só que ela não mora mais aqui no Rio, não, né? Então ela pediu para uma sobrinha dela que está internada no Quinta Dó. E essa sobrinha dela fez uma cirurgia de intestino, né? E teve uma complicação. Vou abrir aqui, porque ela passou no meu outro telefone, né? Aí, essa sobrinha dela, ela teve uma complicação, Caiane, o nome da sobrinha da minha irmã, Eliane, né? Caiane, o nome dela que está, né? Mas nós sabemos que Deus é o médico dos médicos, né? Já está, né? Vou colocar, vai estar ali no caderno de oração. E ela viu até nossas fotos no monte e ela pediu para estar orando em nome do Senhor Jesus. Mas eu creio que nessa madrugada, né? O Senhor já está operando na vida dessa jovem. E ela vai ter boas notícias logo mais em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus vai reverter todo esse quadro para a honra e a glória do Senhor. Mas não é o meu nome, não é, né, o nome dos nossos irmãos aqui que vai ser glorificado, não. É o nome do Senhor que vai ser glorificado. Porque quando nós nos juntamos e clamamos ao Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, esse Deus, ele faz milagre. Por isso que a gente tem que ser brasa viva na mão do Senhor. Brasas vivas na mão do Senhor. Porque a brasa, elas todas juntas, elas se tornam uma fogueira. E ai daquele para apagar essa fogueira não é fácil, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Ora aí pela água, né? Sempre traga um copo d'água com você. Porque às vezes você está tão angustiado. Eu sempre trago, tá vendo? Sempre trago aqui um copinho d'água. Eu gosto que você termina aqui, eu bebo essa água toda, que às vezes você está sem sono, às vezes você está angustiada, às vezes você está com aquele aperto no coração, e essa água está aqui,
né? Quando você acabou, você vai beber, você vai ter um sono tranquilo, aquela angústia sai, né? Aquele desespero sai, porque essa água está limpando tudo que tem dentro de você. Ela vai jogar tudo para fora daqui a pouco, em nome de Jesus, amém? É assim, traga, e nunca deixe de trazer as fotos da sua família, sempre deixa aí no cantinho, pertinho de você, ou dentro da sua Bíblia, quando a gente for, né? Quando vem na live, aí você já coloca, vai ser, hoje foi o quê? Em 15, Lucas 15, então você já abre, põe ali, né? Porque Deus vai ter ovelha ali, nessa foto que você tem, colocou ali, ó, tem ovelha ali, estava perdida. E o Senhor encontrou nessa madrugada, em nome de Jesus, mesmo através de uma foto, mas Deus está à procura delas e vai achar, irmãos, em nome de Jesus, tá certo? Para a glória do Senhor, oremos. Senhor Deus, soberano e eterno e poderoso Pai, graças te damos, Pai, por cada palavra que o Senhor nos vivia, Pai amado, não é palavra escolhida, mas é a palavra, Senhor, acrescentada em nosso coração. É uma palavra escolhida pelo Senhor, não pelo homem, não por mim, Deus querido, mas é que venha do alto céu. Cada live, Senhor Deus querido, o Senhor envia, Senhor Deus, a palavra que nós precisamos, Pai. E hoje nós precisamos tanto dessa palavra, sabermos, Pai, que era uma ovelha perdida e o Senhor nos encontrou. Então eu glorifico o teu nome, Senhor, de ser mais uma ovelha, Pai querido, que faz parte do teu rebanho, Senhor. Mais uma ovelha, Senhor Jesus, que está sobre os teus cuidados, Espírito Santo de Deus. Enquanto o Senhor está, Senhor Deus amado, em busca de outros que estão, Senhor Deus amado, nesse mundo, Espírito Santo, em perigo, se arriscando, meu Senhor, mas eu sei que o Senhor vai resgatar para a honra e a glória do teu nome. Apresentamos, Pai, cada ovelhinha perdida, Senhor, dos familiares que aqui estão, aqueles que vão, Senhor Deus, ouvir depois, mas tem as suas ovelhas perdidas, Senhor, e tem te pedido tanto para que o Senhor encontre, Pai. Que o Senhor faça, Senhor Deus amado, um renovo nessas ovelhas. Que o Senhor venha curá-la, que o Senhor venha libertá-la, Espírito Santo. Muitas das vezes não é por rebeldia, meu Pai, mas é a dificuldade do dia a dia que leva muitas das vezes ao desespero e cai, Senhor, no mundo das drogas, Senhor. Muitos, Senhor, vai para as ruas, Espírito Santo, que entra o espírito da loucura, Senhor Deus amado. Senhor Deus querido, mas nós sabemos que Tu és o Deus que aonde tiver um perdido, o Senhor está em busca, Pai. O Senhor não abandona o Espírito Santo como o ser humano faz. Senhor Deus, o Senhor cuide e zela por cada um de nós, ó Pai. Aqueles mesmo que estão em segurança, que já estão seguros por Ti. Senhor Deus, mesmo assim, o Senhor coloca, Senhor, Tuas mãos e protege, Pai. Senhor Deus, apresentamos cada família. Senhor Deus, cada casamento em Tuas mãos. Não deixa cair, Senhor, na rotina. Não deixa cair, Senhor, na destruição, ó Pai. Mas, Senhor Deus, coloca o amor, renova esse amor, Pai querido. Estabelece, Senhor Deus, a bandeira da paz, Senhor, em cada lar, Espírito Santo. Traga para dentro da Tua presença, Senhor, essas vidas, Espírito Santo. Senhor Deus, venha curar, Senhor, como essa jovem que está lá no Quinta Dó, que passou por essa cirurgia tão complicada, Deus. Visita nessa madrugada. Senhor, faz um milagre, Senhor, ao amanhecer, Espírito Santo de Deus. Os médicos vejam o milagre que está sobre essa jovem, mas nós vamos ver que é o Teu nome sendo glorificado, Senhor. Senhor Deus, cuida, Senhor Deus amado. Ouve, Pai, a oração, Senhor, dos justos, Senhor Jesus. Ouve as nossas orações, Pai. O nosso clamor, Espírito Santo, quando pedimos, Pai, entra nesses corações endurecidos. Senhor, quantos corações endurecidos que não querem ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor Deus querido, não querem, Senhor Deus amado, Senhor Jesus, voltar para a Tua casa. Não quer voltar para a família, Senhor. Quer andar errante, Senhor, nesse mundo que está tão perigoso, Pai. Mas nós clamamos por essas vidas. Nós clamamos por aqueles que estão com enfermidade na alma. Senhor Deus, que não consegue perdoar, que não consegue se alegrar, Senhor Jesus. Nada está bom, Pai querido. Deus, espírito de revolta, Senhor, que não, Deus acha que todos têm que pagar pelo erro que a própria pessoa escolheu, pelas suas escolhas erradas, Senhor, e outros têm sido ofendidos, Senhor Jesus, por essas vidas, Senhor, por essas pessoas, Pai. Mas cuida, Senhor Deus querido. É uma ovelha em rebeldia, sim, mas também está perdida. Acha essa ovelha, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho querido. Senhor Deus, vai nos hospitais nesse momento, o Hospital do Câncer, Pai. Senhor, ao passar, Senhor Deus querido, ali no Hospital do Câncer, Pai que é amado,
Tantos entram e saem naquele lugar, Espírito Santo. Muitos entrando, Senhor Deus, e saindo até mesmo no caixão. Muitos saindo dali, Senhor, sem uma expectativa, Senhor, de cura, Pai. Já dizendo, Espírito Santo, Deus, que não tem mais jeito. Mas o Senhor pode reverter todo o quadro, toda essa situação, Pai. Alegra o coração dessa família, Pai, que está enlutado. Senhor, Deus, dá o conforto, Senhor, que precisa. Abraça e cuida, Senhor. Senhor, toma esse copo com água nas tuas mãos. Que seja nosso calmante, que seja, Senhor Deus querido, que venha limpar, venha curar, Senhor, todas as mazelas que estão aqui dentro, Senhor, de nós, Espírito Santo. Senhor, toma essas fotos, toma essas roupas, cada pedido de oração que chega, que está nesse caderno, que o Senhor venha tratar e abençoar e curar e libertar cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, Pai, seu prima Terezinha, Deus abençoe. Que vocês possam ter um final de semana abençoado, que vocês venham descansar, repousar, né, acordar mais tarde, tomar aquele café da manhã bem abençoado. Se você trabalha hoje, né, que você tenha um dia de trabalho abençoado por Deus, que você seja bem abençoado, que você tenha, sabe, uma prosperidade muito grande no dia de hoje. E no domingo, se você estiver em casa, curta bem a sua família. Se você tiver de passear, vai pro shopping, vai esparecer um pouco, porque você merece, em nome de Jesus, tá bem? Que Deus abençoe vocês, rica e poderosamente, e tenha um restante de madrugada abençoado em nome de Jesus. E estaremos aqui segunda-feira, se assim Deus permitir. Eu creio que Ele vai permitir, em nome de Jesus. Amém? Pai Senhor, minha querida, beijo para vocês. Agora, né, marido? Né, vou puxar tuas orelhas. Meu marido entrou agora, olha só, no final. Então, puxar as orelhas dele. Um beijo para vocês. Um beijo, meu irmão, te amo, meu irmão. Te amo, meu irmão, te amo. Te amo, de montão. Eu te amo, minha irmã Nena. Né? Hoje não entrou minha irmã Cláudia. Né? Minha irmã Cláudia hoje não entrou. Né? Tem algumas irmãs que estão entrando, mas a gente entende. Beijo, minha prima Mavi. Te amo, minha prima. Deus te abençoe. Um beijo para todos vocês. Também amo vocês, tá? Beijo. Receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo não só reina hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém, uma boa noite e continue orando por mim, que eu tenho orado por vocês, certo? Beijo, beijo, fica na paz. Um beijo no coração.